O vento soprava forte sobre as águas do rio Jordão, espalhando o aroma fresco da natureza intocada. As margens estavam repletas de pessoas que vinham de todas as regiões, atraídas por um único motivo: ouvir aquele homem cuja voz ecoava como um trovão no deserto. Ele não vestia roupas finas nem se alimentava das iguarias dos ricos. Sua túnica era feita de pelos de camelo, e sua comida consistia em gafanhotos e mel silvestre. Mas sua presença era tão marcante que ninguém que o encontrasse saía sem ser impactado. Esse homem era João, chamado Batista, o profeta enviado para preparar o caminho do Senhor. João pregava com fervor. Suas palavras cortavam como lâmina, chamando ao arrependimento todos que se aproximavam. Sua mensagem não era doce nem fácil de aceitar, mas ardia nos corações daqueles que ouviam. Ele denunciava os pecados dos fariseus e saduceus, alertando-os de que não bastava dizerem que eram descendentes de Abraão. Deus poderia levantar filhos para Abraão até mesmo das pedras. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, proclamava ele com autoridade. Homens e mulheres de diferentes origens vinham ao Jordão para ouvir e serem batizados. Alguns vinham movidos pelo desejo sincero de mudança, outros apenas por curiosidade. Entre os que se aproximavam, havia cobradores de impostos, soldados romanos e até líderes religiosos, que observavam João com desconfiança, buscando uma razão para acusá-lo. Mas João não se intimidava. Seu compromisso era com a verdade, não com a aprovação dos homens. Certo dia, um grupo de sacerdotes e levitas foi enviado pelos fariseus para interrogá-lo. Aproximaram-se de João. Suas vestes longas e adornadas brilhavam ao sol, contrastando com a simplicidade rústica do profeta. Com olhares inquisidores, lançaram a pergunta que muitos murmuravam entre si: Quem és tu? João os fitou por um instante, sem desviar o olhar. Sabia o que queriam ouvir, mas não lhes daria palavras vazias. Com firmeza, respondeu: Eu não sou o Cristo. Os sacerdotes entreolharam-se, intrigados. Insistiram: Então, és Elias? João negou com um aceno de cabeça. És o profeta, aquele que há de vir? Não, respondeu ele com serenidade. Já impacientes, perguntaram: Então, quem és? Dá-nos uma resposta para que levemos aos que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João respirou fundo, erguendo os olhos para o céu, declarou: Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. O silêncio pairou sobre os ouvintes. Alguns entenderam a referência e tremeram, pois sabiam que aquelas palavras apontavam para a chegada do Messias. Outros permaneceram céticos. Os enviados dos fariseus, no entanto, não estavam satisfeitos. Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João voltou-se para as águas do Jordão e mergulhou as mãos nelas, deixando que a correnteza escorresse entre seus dedos. Então, respondeu com uma calma que trazia peso às suas palavras: Eu vos batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Ele vem depois de mim, e eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. Os sacerdotes ficaram desconcertados. Aquelas palavras soavam como um enigma. Quem poderia ser esse a quem João se referia com tamanha reverência? Seria apenas uma metáfora ou havia, de fato, alguém que estava prestes a ser revelado? O dia passou, e a multidão continuou a se reunir às margens do Jordão. Muitos ainda questionavam, outros aguardavam ansiosos o desdobramento daquela história. Mas João sabia que seu papel estava prestes a se cumprir. O tempo da espera estava chegando ao fim. E no dia seguinte, algo extraordinário aconteceria. O sol começava a despontar no horizonte, refletindo sua luz dourada sobre as águas tranquilas do Jordão. João estava de pé, observando as primeiras pessoas que chegavam à margem. Eram homens e mulheres de diferentes lugares, alguns ricos, outros pobres, alguns vestidos com túnicas simples, outros trajando vestes mais refinadas. Mas naquele lugar, diante do chamado ao arrependimento, todas as diferenças se dissipavam. Enquanto João se preparava para mais um dia de pregação e batismo, algo inesperado aconteceu. No meio da multidão, um homem caminhava em sua direção. Ele não era um nobre, nem um sacerdote da elite religiosa. Não tinha uma aparência que chamasse a atenção pela riqueza ou ostentação. Mas havia algo nele. Seu olhar transmitia uma paz que ninguém ali jamais havia visto. João sentiu seu coração acelerar. Ele conhecia aquele homem.
Ao vê-lo se aproximar, sentiu algo profundo dentro de si, como se o próprio céu estivesse se abrindo diante dele. Era Jesus. O silêncio se espalhou entre os presentes. Muitos ainda não sabiam quem era aquele homem. Outros murmuravam entre si, tentando entender por que João, o profeta de palavras tão firmes, parecia agora tomado por uma emoção tão intensa. Então, Jesus se aproximou ainda mais, parou diante de João, com voz serena, pediu: João, batiza-me. Os olhos do profeta se arregalaram. Aquilo pegou de surpresa. Ele sabia quem era Jesus. Sabia que ele não tinha pecados. Como poderia batizá-lo, se ele mesmo era apenas um servo indigno? Sentindo um peso sobre os ombros, João balançou a cabeça e respondeu: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus sorriu com serenidade e colocou a mão sobre o ombro de João, como quem acalma um amigo perturbado. Então, disse, deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. João hesitou por um momento, mas então compreendeu. O batismo não era para Jesus, mas para revelar ao mundo quem ele era. Ali, diante da multidão, João mergulhou Jesus nas águas do Jordão, e ao erguê-lo, algo glorioso aconteceu. Os céus se abriram. Uma luz intensa desceu sobre Jesus, e uma pomba branca surgiu, pairando sobre ele. Em meio ao espanto da multidão, uma voz ecoou dos céus, forte e clara: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Todos ficaram imóveis, paralisados pelo temor e pela maravilha daquele momento. O que haviam acabado de testemunhar estava além da compreensão humana. João sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Não havia mais dúvidas. Ele sempre soube que estava preparando o caminho para alguém maior, mas agora, diante de seus olhos, tudo se tornava real. Jesus saiu da água e começou a caminhar para longe. Não havia grandiosidade em seus gestos, apenas a humildade de quem cumpria sua missão. Enquanto isso, as pessoas olhavam umas para as outras, sem saber o que dizer. Alguns caíram de joelhos, outros choraram. João permaneceu ali, observando até que Jesus desaparecesse entre as árvores. Seu coração queimava. Ele sabia que sua missão estava chegando ao fim. Agora, o verdadeiro Cordeiro de Deus havia se revelado ao mundo. Mas os fariseus não ficaram satisfeitos com o que aconteceu naquele dia. A presença de Jesus incomodava. Seu poder e autoridade não vinham dos homens, e isso os assustava. Eles partiram dali determinados a encontrar um meio de desacreditar tanto João quanto aquele a quem ele testemunhara. João, no entanto, não se importava com as ameaças. Seu propósito era anunciar a verdade, e ele o havia feito. Seu testemunho estava dado. Mas o que ele ainda não sabia era que sua jornada logo tomaria um rumo inesperado. Os dias se passaram, e a notícia do batismo de Jesus no Jordão se espalhou por toda a região. As palavras de João ressoavam nos corações de muitos, e alguns começaram a seguir aquele de quem ele havia testemunhado. Mas enquanto a esperança crescia entre o povo, a sombra da perseguição também se tornava mais evidente. João sabia que sua missão estava se encerrando. Ele havia preparado o caminho, anunciado a chegada do Messias e testemunhado o momento glorioso em que os céus confirmaram Jesus como Filho de Deus. Mas sua voz profética, que chamava ao arrependimento e denunciava o pecado, também incomodava os poderosos. Um desses poderosos era o rei Herodes Antipas. João não temia confrontá-lo, e em diversas ocasiões denunciará publicamente seu pecado, pois Herodes havia tomado para si Herodias, a esposa de seu próprio irmão Filipe, em um ato de escândalo e adultério. A corte do rei desprezava João, mas o povo considerava um profeta, e isso impedia Herodes de agir contra ele imediatamente. Porém, chegou o dia em que a paciência do rei se esgotou. Influenciado por Herodias, que o odiava profundamente, Herodes mandou prender João. O profeta foi levado para a masmorra do palácio de Maquero, uma fortaleza isolada no deserto. Os dias na prisão foram difíceis, mas João não se abalava facilmente. Contudo, uma dúvida começou a crescer em seu coração. Ele sempre pregou sobre a vinda do Messias, anunciando que aquele que viria depois dele traria o juízo e a justiça. Mas agora, preso em uma cela úmida e escura, ele se perguntava: por que Jesus não agia? Porque o reino de Deus ainda não se manifestava com poder. Foi então que João enviou 2 de seus discípulos até Jesus com uma pergunta que queimava dentro dele: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro?
Quando os discípulos de João chegaram até Jesus, encontraram-no cercado por uma multidão. Havia cegos sendo curados, coxos andando, leprosos purificados e mortos sendo ressuscitados. O amor e a compaixão fluíam dele como um rio de vida. Jesus ouviu a pergunta de João e respondeu com palavras que dissipariam qualquer dúvida. Ide e anunciai a João que vistes e ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Os discípulos retornaram com a resposta, e João, ao ouvi-la, compreendeu. O reino de Deus não viria com espada e violência, mas sim com amor, transformação e redenção. Sua missão estava completa. Não demorou muito para que Herodes organizasse um grande banquete em seu palácio. No meio da festa, a filha de Herodias, Salomé, dançou para o rei e seus convidados, encantando a todos. Embriagado e seduzido pela beleza da jovem, Herodes fez uma promessa imprudente. Pede-me o que quiseres, e eu te darei, ainda que seja metade do meu reino. Salomé, aconselhada por sua mãe, pediu sem hesitar: quero, agora mesmo, a cabeça de João Batista num prato. Herodes sentiu um arrepio. Temia João, sabia que ele era um homem justo e santo, mas diante dos convidados, não quis voltar atrás em sua palavra. Então, ordenou que um soldado fosse até a masmorra e trouxesse a cabeça de João. Assim, na escuridão da cela, João Batista encontrou seu fim terreno. Sua cabeça foi levada à presença de Herodes e Herodias, mas seu legado jamais poderia ser apagado. Os discípulos de João recolheram seu corpo e o sepultaram. Então, partiram para contar a Jesus o que havia acontecido. Quando Jesus ouviu a notícia, retirou-se para um lugar deserto, afastando-se da multidão. João havia sido o maior dos profetas, um homem cujo testemunho preparou o caminho para a salvação. Mas agora, sua voz calara. Contudo, o testemunho de João jamais seria esquecido. Ele foi a voz que clamou no deserto, aquele que apontou para o Cordeiro de Deus. E embora sua vida tenha sido tirada injustamente, seu impacto permaneceria para sempre. Pois o reino que ele anunciou não era passageiro, era eterno. Se inscrever no canal. Sino Faíscas. Deixe seu like e polegar apontando para cima. Comente o que achou e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.